falar agora rapidamente aqui, nem tão rapidamente, mas vamos dar o devido valor à classificação do Fluminense ontem sobre o América de Cali no Maracanã, 2-0, com uma atuação boa, com uma atuação tranquila, um jogo muito tranquilo, acho até mais tranquilo do que o esperado, muito em função, a meu ver, do que não jogou o América de Cali. Eu fiquei meio assustado, viu, Garoni? É só isso mesmo, América de Cali? Porque não tinha sido assim no começo da competição, né? Perdeu os principais jogadores, né? Tinha até falado sobre isso, né? O Vergara, que saiu pro Vélez ou pro Racing, acho que foi pro Racing, e o Quinteiro, que foi pro River Plate, né? Eram os dois principais jogadores, assim. O Cali tinha feito um investimento um pouco maior, principalmente no Quinteiro, que tinha uma expectativa ali de ser campeão colombiano, tinha uma ideia ali de fazer uma grande temporada, acabou não acontecendo, e aí meio que se desfez ali de alguns jogadores e caiu realmente muito de rendimento. Os dois jogos contra o Fluminense foram bem ruins, né? Sim, é claro que em algum momento jogou um pouco mais, levou um pouquinho mais de perigo na ida, né? No jogo da ida, mas ontem foi o atropelo do Fluminense. Com 1 minuto, com 5 minutos tinha tido umas duas chances já muito boas do Fluminense. O Hércules jogou uma barbaridade ontem. É 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, o Serra cabeceou, o goleiro bateu na canela do goleiro, a bola ia entrando, e o Martinelli no rebote perdeu o gol com 1 minuto e meio. Duas chances no Muito mesmo espaço, lance. sim. Muito espaço para jogar. O Hércules, para mim, jogou uma barbaridade. Hércules e Serna, para mim, jogaram muito. O Hércules dominou ali o meio de campo. O gol, inclusive, sai, né? O primeiro gol sai numa bola do Hércules no lançamento pro Serna. Cara, eu gostei muito do jogo do Fluminense, tá? Eu particularmente, tinha uma expectativa do Fluminense caindo bastante de rendimento. É claro que o Arias faz falta. Um cara do nível do Arias sempre faz falta. Mas eu achava que o Fluminense ia demorar mais para encaixar um time sem o Arias, tá? O Serna cresceu muito. O Serna já vinha fazendo alguns bons jogos. Até antes da Copa do Mundo, contra o Inter mesmo, no Beira-Rio, né? Tinha ido bem. Vinha numa ascensão ali, cresceu muito depois da saída do Arias. O Canóbio cresceu muito de rendimento depois da saída. Não que esteja ligado uma coisa a outra, né? A saída do Arias ao crescimento desses jogadores. Mas no momento onde o Fluminense ia precisar desses jogadores de beirada assumindo um protagonismo que antes era do Arias, tem aparecido, né? O Canóbio tá muito bem, o Serna tá muito bem. Então, assim, me chama atenção como é que o Fluminense conseguiu encaixar sem o Arias de uma maneira positiva. É claro que o Cali não é um baita de um adversário, não é referência, mas era o adversário que o Fluminense tinha, e o Fluminense passou por cima. Passou por cima, vencendo o jogo da ida, venceu o jogo da volta com uma certa tranquilidade, poderia ter feito mais, teve chance para fazer mais, poderia ter sido uma vitória ainda mais larga, né, do Fluminense. Eu gostei muito do jogo do Fluminense ontem, controlado desde o início. O Fábio, em dia de comemoração, praticamente não teve que trabalhar. É um Fluminense que tá com cara de copeiro. Tava até vendo ontem, não lembro se eu mandei lá no nosso grupo. O Renato é o treinador, né, com mais vitórias na história da Libertadores, e a gente fala dessa cara de Copa, né, que o Fluminense está ganhando, ainda que não seja na Libertadores, mas você vê o crescimento do Fluminense em Copas, Copa do Brasil, Sul-Americana, e ontem mostrou mais uma vez essa capacidade, né? Cara, gostei muito da vitória do Fluminense, bem sólida, assim. É um time que deu uma resposta rápida ao torcedor depois de perder seu principal atleta, né? Bota aí na tela a imagem da homenagem ao Fábio, por favor, produção. Deixa a gente ver como é que foi. Foi depois do jogo, né? Acabou que a diretoria do Fluminense optou por tirar a homenagem de antes do jogo. Teve uma justificativa informal de que a família dele se atrasou para o Maracanã, mas eu acho que não foi isso. Eu acho que eles decidiram, na minha opinião, acertadamente, de deixar essa homenagem para depois do jogo. Esse negócio de fazer homenagem antes do jogo, festa, entrega disso, daquilo, antes de partida, valendo 3 pontos, valendo classificação, muitas vezes não dá certo. Então o Fluminense cumpriu o seu papel, ganhou de 2-0. Depois do jogo, o Fábio recebeu uma linda placa, uma linda bandeja, né, de prata, com um logotipo criado especialmente para a ocasião, onde ele se tornou o jogador que mais atuou em jogos de futebol na história do futebol mundial. E não é só goleiro, de qualquer posição. Nenhum jogador na história do futebol do mundo atuou mais do que o Fábio, que ontem chegou a 1.391 jogos e praticamente não tocou na bola. O Fábio praticamente não precisou ser acionado, tá ele aí com a família dele. Podia ter feito a homenagem no meio do jogo, que não ia atrapalhar em nada. No meio do jogo podia entregar a placa para ele, que estava tranquilo. Ele pegou uma bola, um chute no fim do primeiro tempo, sem muito perigo, ele fez uma defesa quase em cima dele, no alto, e foi basicamente isso. O Fluminense finalizou mais de 20 vezes, apenas 5 no gol. Concordo com o Garoni, fez um jogo bom, não, na minha opinião, não tão bom quanto ele tá encantado aí com o time, mas não precisava fazer um jogo tão bom assim. Ele não foi exigido, tinha vantagem, construiu uma vantagem fora de casa, jogou para o gasto, fez 1-0 relativamente cedo, com uma relativa facilidade, um belo lançamento sim do Hércules. Não vi o Hércules jogar essa partida toda não, tá, o Garoni? Mas ele fez um belo lançamento nesse gol,
No primeiro gol, realmente, ele foi bem. E o Serna subiu muito de produção. E o que você falou em relação à saída do Aras me chama a atenção, e eu acho que um fato tem a ver com o outro. Eu vou explicar. O fato do Aras não estar mais no Fluminense abriu espaço para que o Serna fosse efetivado, para que ele de fato começasse a ser usado com sequência, com regularidade, com um time que agora não precise mais jogar praticamente em função do Aras, que era isso que acontecia. Claro que o Aras não era peso nenhum. O Aras era muito mais benefício do que peso para o Fluminense. Mas era um time que jogava em função do Aras, e o Aras tinha aquela prioridade absoluta no ataque. O time do Fluminense era Aras e mais 10. Então o Serna entrava onde o Aras não estava, entrava na outra ponta, invertia com o Aras às vezes durante o jogo, e quando não era o Serna, era o Canóbio ou o Keno. Então não tinha vaga cativa para o Serna no time, não tinha sequência de jogos como ele tem hoje. O Serna passou a ter uma sequência de jogos que ele conquistou merecidamente, mas hoje eu acho que ele aumentou a confiança e até a tranquilidade para jogar. Por quê? Porque ele jogando bem, ele vai continuar sendo titular. Não tem mais o Aras ali como o único titular absoluto do ataque do Fluminense, que era a realidade até um mês atrás. Então o Serna cresceu de fato com a saída do Aras. Concordo com o Garoni quando diz que o Fluminense acabou até encontrando um caminho, até de uma certa forma mais rapidamente do que se imaginava, porque assim que o Aras saiu, o Fluminense perdeu jogos em sequência. Perdeu com ele na despedida, no jogo contra o Cruzeiro, depois perdeu mais 3. Então ficou todo mundo muito preocupado. Será que existe vida no Fluminense sem o Aras? Está existindo com o Serna, com o Canóbio, que também subiu de produção, talvez também tendo agora um pouco mais de tranquilidade, sabendo que tem um espaço. Isso interfere, eu acho que na confiança do jogador. Hoje, assim, tem mais vagas, né? Tem mais espaços a serem ocupados pelos jogadores que estavam pedindo oportunidades nesse time do Fluminense. Porque com o Aras era uma oportunidade a menos, porque o Aras era talvez o único, um dos pouquíssimos titulares absolutos desse time. Serna subiu demais de produção, Canóbio subiu demais de produção, não são dois craques, não são dois jogadores extra-série, mas são dois jogadores hoje importantes e que estão fazendo a diferença nesse time do Fluminense. A nota, a meu ver, negativa foi o Renato mais uma vez, e sem muita explicação, sem muita justificativa, e aqui não tem perseguição, não tem implicância, é só uma coisa de você analisar realmente o que está se vendo no campo. Renato, mais uma vez, apareceu com o Lima como titular. A gente brincou ontem aqui, o Lima vai jogar em algum momento. Eu até imaginei que o Lima fosse ser reserva. Olha, ele vai jogar, vai entrar no segundo tempo. O Renato veio com o Lima como titular e soou até como provocação ao torcedor. Não por acaso, durante o anúncio no telão do time do Fluminense, nomes, uma noite festiva, de classificação, Fábio lá, o torcedor vaiou o Lima de uma forma unânime, uníssona dentro do Maracanã. Foi o único jogador vaiado e, a meu ver, não fez um bom jogo, mais uma vez. Não foi uma tragédia, até porque ninguém foi uma tragédia. O Fluminense não foi exigido. Ninguém foi exigido, muito menos o Lima. Mas no que ele participou discretamente, de uma forma limitada, errou passe, errou uma cabeçada bizonha dentro da área, não finalizou, nem passou para ninguém. Enfim, o Lima foi o Lima de sempre, um jogador nota 4,5, 5, é isso. Né? E isso não justifica... Tinha espaço para jogar, né, Ilan? Exatamente, não justifica que né? ele continue como titular. Né? Alguém teria produzido mais que o Lima com aquele espaço, com aquela facilidade que o Fluminense estava ontem? Obviamente que sim. Né? Eu não sou exatamente um defensor de Paulo Henrique Ganso em 2025, mas para jogar o Lima é muito melhor jogar o Ganso, ainda mais com aquele espaço no Maracanã. Para jogar o Lima é melhor jogar o Acosta, que chegou há pouco tempo, não está em condições ideais naturalmente, não conhece todo o time, não está entrosado, como o Renato disse depois do jogo. Mas, gente, é impossível que o Acosta, com o talento que tem, com tudo que a gente já viu de lances dele, até em YouTube, que ele não fosse jogar mais do que o Lima. Será que o Lescano, que não é aproveitado nunca pelo Renato, joga menos que o Lima? Se ele jogar menos que o Lima, alguém tem que cobrar quem contratou o Lescano. A gente nem sabe se ele joga menos ou não, porque o Renato não bota para jogar. Vamos ouvir o Renato, ele falou um pouco sobre essa questão aí, envolvendo até o Acosta e a própria escalação do Lima. Vamos lá. Pode ser, gente? Daqui a pouco? Joãozinho, não tá ok? É isso? Se não tiver ok, tá bom. A gente roda daqui a pouco. Quando tiver ok, Oi, já então a gente chama. Fala, Garoni. Eu não sei o que o Renato falou na coletiva, né? A gente vai ver agora. Mas será que a escalação do Lima não tá até condicionada a tudo isso que aconteceu? A gente brincou ontem aqui com a musiquinha do Lima e tal, botamos, viralizou, certamente chegou até
internamente ali no Fluminense, com certeza chegou no Lima, com certeza chegou no Renato. Será que não foi até uma forma do Renato tentar ali dar uma moral pro Lima, talvez até prevendo que teria esse espaço, e o Lima acabou talvez não aproveitando essa oportunidade que ele teve? Mas por que ele tem que dar moral pro Lima? Me explica, por que ele tem que dar moral pro Lima? Você tem um monte de Para jogador ele no banco de conseguir. reserva. Se ele tem um grupo com 30 jogadores, por que ele tem que dar moral pro Lima? Onde está escrito? Ou Porque por qual motivo? O que justifica do Lima ter 40 jogos de sequência para tentar se Não, firmar? sim, Né? sim. Tô falando em relação nesse momento que teve essa brincadeira com o Lima, com a música e tal. Eu entendo Não, que não talvez, acredito que assim, seja isso, não. Não, será? ele vinha Não. jogando. Ele vinha jogando, jogou alguns jogos como titular. Mas Eu até achei titular? que amanhã, que ontem ele não teria sido titular. Mas foi eu achei. Né? Era um chute, porque a gente não sabia realmente.